Boa tarde a todos, bem-vindos e bem-vindas às lives do Observatório de Fortaleza. São quase 17 horas, não é? Acho que já chegamos um pouquinho adiantados aqui, mas é que a gente está muito feliz, porque nós vamos receber hoje uma pessoa muito importante no contexto da pesquisa da cultura em Portugal. Nós vamos conversar com o professor Manuel Gama, da Universidade do Minho. Deixa eu chamá-lo logo, que ele já está por aqui com a gente. É uma alegria termos nas nossas lives do Observatório o professor Manuel Gama, que vai já entrar aí. Olha só. Boa tarde, professor Manuel Gama, meu querido amigo. Boa tarde. Que bom. Boa noite para você já, não é? Quase. Para nós já é 9 da noite, mas, Então, já é noite. é noite, mas estamos bem. Estamos bem, né? Muito Sim, bem. senhor. Vou atrasar hoje seu jantar. Vocês chamam jantar, Manuel, aí em Portugal? Chamamos jantar, sim, senhor. Então, muito bem. Então é a mesma coisa. Vai ser uma ceia. Vai ser uma ceia em homenagem aos Ex- nossos observatórios. Deixa aqui eu dizer Exatamente. umas palavrinhas para situar o nosso público e também até para você um pouco compreender que diante da pandemia que mudou todas as nossas vidas, não é? E que na verdade em alguns aspectos certamente essa pandemia terá nos mudado em alguns aspectos estruturais também, não é? Quem sabe aí mesmo a gente põe esse bendito pé neste bendito século XXI, né? Basta de século XX, meu amigo. Eu não aguento mais aquele normal. Eu queria começar dizendo isso, que aquele normal ali não nos interessa mais, porque na verdade era um normal terrivelmente anormal. Acho que essa é a primeira grande provocação para a gente começar a nossa conversa. O Observatório de Fortaleza, então, resolveu transformar suas tardes no observatório, que eram eventos presenciais, físicos na nossa sede, que você conheceu, esteve lá conosco, e que nesse momento, eu vou até também dizer isso, aquele espaço físico hoje se tornou um espaço de visitas virtuais. Acho muito bacana também dizer para as pessoas que estão com a gente, que estão chegando, que o Observatório de Fortaleza agora, ele conta com um tour virtual de 360 graus aí do nosso observatório, apresentando, portanto, cada totem, cada aspecto que a gente, então, fisicamente apresentava na Praça do Ferreira, que é o nosso centro, o nosso coração da cidade. E aí nós tínhamos uma visita muito interessante física, com alunos de escola, recebíamos de crianças até professores, gestores, pesquisadores, mas agora tudo isso está disponível também virtualmente. Então eu queria dizer para vocês que a gente está muito animado com essa ideia de podermos visitar o observatório também virtualmente, como grande parte dos equipamentos culturais do mundo estão fazendo. Hoje a gente tem museus, a gente tem centros culturais, a gente tem exposições, galerias. Esse é um aspecto interessantíssimo que a pandemia nos traz, ela nos provoca a avançarmos digitalmente. Então esse é um primeiro ponto. Nós Observatório de Fortaleza, também imaginamos, desde um certo momento da nossa gestão, que nós seríamos muito mais se fôssemos em rede. Essa ideia da sociedade de rede do nosso Castells, né, do nosso Bruno Latour, essa ideia da gente avançar entendendo o mundo sem centros e sem periferias, para nós é muito importante. E por isso criamos também esse encontro às quintas, começando por observatórios, imaginando que todo esse conhecimento em rede, que você está aí produzindo em Portugal, no Observatório do Minho, em Cultura e Comunicação, nós em Fortaleza tendo aí uma responsabilidade com todas as pastas, não é, com todos os grandes temas, as grandes áreas das políticas públicas de uma cidade imensa, complicada, complexa, que é Fortaleza, com 2.600.000 habitantes, lá vai pedrada, e desigual, difícil, violenta, nesse momento também epicentro da pandemia na América Latina, no Brasil, mas uma cidade que tem sido especialmente bem gerida. Eu queria aqui também render, acho que as minhas saudações a uma prefeitura que decidiu, através do seu Instituto de Planejamento, planejar a cidade, planejar
as políticas públicas, e aí nós temos o Plano Fortaleza 2040, que a gente encontra no nosso site, no www.observatoriodefortaleza.ce.gov.br. Lá a gente encontra uma riqueza, Manuel, de mapas da cidade de Fortaleza, Fortaleza em mapas, onde a gente vai na ponta, no território, entender como funciona cada bairro da cidade, todas as desigualdades, todos os problemas de violência, toda a questão de trabalho, toda a questão da concentração de equipamentos culturais, dos patrimônios edificados. Temos ali uma visão clara, cartográfica, iconográfica, dados estatísticos, informações, documentos. Então, assim, é uma riqueza quando a gente tem um observatório e um instituto de planejamento, não é, que produzem todo esse material e disponibilizam para a população. Conhecimento é tudo. Nós estamos vivendo no mundo, meu amigo Manuel, aqui um mundo brasileiro, onde se nega a força da ciência, onde a Terra ficou plana de repente, onde tecnologia, ciência, produção científica não valem nada. Então, você que vem acompanhando e é solidário ao nosso sofrimento nesse desgoverno federal, que nesse momento anuncia aí a saída do ministro da Educação, que já vai tarde, não é? Mas que, na verdade, certamente virá alguém que vai representá-lo à mesma altura da sua incompetência e ignorância. Então, eu digo isso aqui em claro e bom som, não é? Talvez até o meu prefeito não quisesse que eu dissesse, talvez o governador do estado também não achasse bacana. Mas acho que é preciso que a gente diga, exatamente porque observatórios são um espaço de liberdade. E a gente tem que ser livre para falar, para dizer, para criticar, para incentivar o pensamento crítico da população, que não perca a relação com a ciência, com a cultura, com a arte, com o que nos liberta. Não é? Outro dia eu estava vendo um texto lindo do Lorca, falando exatamente sobre isso. Ele, quando vai inaugurar uma biblioteca numa cidadezinha lá da província de Granada, de onde ele veio, não é? De onde ele era oriundo, e ele dizia isso: um homem pode até passar fome, ele quer um meio pão, ele nem precisa do pão inteiro, mas quando ele sente necessidade do saber, essa fome é insaciável. E aí ele faz toda uma metáfora sobre os livros. Deem-me livros, deem-me conhecimento, porque essa fome não se sacia. E o homem que não tem acesso a isso não tem acesso a nada. Se eu não tenho acesso ao saber, se eu não tenho acesso ao conhecimento, se eu não tenho acesso à cultura, às artes, eu não sou nada, eu não sou homem. A minha humanidade está fatalmente prejudicada. Então é nesse contexto que eu queria apresentar você e dizer da nossa alegria de recebê-lo, dizer que o Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura da Universidade do Minho é um observatório transversal que está ligado a 3 grupos de investigação do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. Trata-se, portanto, de um projeto de monitorização das principais ações que em Portugal mobilizam o campo tanto da comunicação quanto o campo da cultura. O propósito, portanto, do observatório é rastrear políticas públicas em esferas decisivas nas mídias, da comunicação, enquanto domínio científico, de educação. Tem também como horizonte a implementação em Portugal de uma política cultural enquadrada num cenário internacional, não é? E que também seja fruto de uma construção coletiva entre programas de governo, entre a participação e a governança da população portuguesa. E dizer de você, primeiro é meu amigo, gente boa demais. Segundo, é doutor em Estudos Culturais e Sociologia da Cultura pela Universidade do Minho, mestre em Educação Artística, licenciado em Gestão Artística e Cultural pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo, é pesquisador no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho e um dos coordenadores do Observatório, portanto, de Políticas de Comunicação e Cultura do Centro de Estudos, não é, de Comunicação e Cultura da Universidade do Minho. Eu quero que você nos dê as notícias, e vou passar daqui a pouquinho já a palavra para você, para dizer que a gente tem muita curiosidade de entender, Manuel, nesse momento, exatamente, em que o tempo meio que ficou suspenso, diante, digamos assim, do confinamento, na primeira etapa em que todas as populações, de uma certa forma, do planeta passaram,
depois um desconfinamento que vai se dando de forma diferente em cada país, as perspectivas, evidentemente, de novas ondas que estão chegando e que virão. Essa questão da pandemia vai nos ocupar muito tempo ainda, não é? E certamente de uma forma ainda muito complicada, sem vacinas e sem medicamentos ainda realmente demonstrados, não é, como capazes de enfrentar essa doença absurda, não é, que ataca o ser humano de todas as idades e de todas as formas, não é? Então ainda é uma caixa, um quarto escuro onde a gente está andando. Mas eu sei que Portugal já passou, de uma certa forma, por uma fase mais difícil, que agora já retoma com cuidados e prudência suas atividades. Mas temos aqui todos nós nessa live um grande interesse de entender e compreender com você como está se dando esse período durante a pandemia e que tendências você vê para o campo da cultura e da comunicação no período, digamos assim, eu estava brincando aqui, digamos que talvez aí o início de um novo século, já que a gente está vivendo os estertores de um modelo econômico, de um sistema global, cheio de falhas, problemático. Ontem eu abri a televisão sem sono, 1h da manhã, e aí liguei lá, fico zapeando jornais na TV, e caí lá numa entrevista com venezianos, né? A população de Veneza dizendo, pelo amor de Deus, abriu aqui, mas ninguém me traga mais turista. Nós não queremos aquele pessoal de volta, aqueles transatlânticos de volta, não é? Então é o mundo dizendo, nós não queremos aquele normal. A gente fica feliz de ouvir isso e ao mesmo tempo preocupado. Será mesmo que a gente consegue fazer as necessárias transformações que os observatórios, por exemplo, apontam? E em relação ao Brasil, eu não sei, aí você vai me falar de Portugal, assim, o normal para a cultura era muito ruim, sabe? Então a gente não quer voltar para o normal. Especialmente na área da cultura, o que nós tínhamos antes era a precarização dos trabalhadores, recursos ínfimos, insatisfatórios nas pastas de cultura em toda a Federação Brasileira, desde a área federal, já que não temos mais ministério, até as pastas estaduais e municipais. Criamos um Sistema Nacional de Cultura que, na verdade, no fundo é uma estrutura vazia, não é? Muito cheia de vontades e de esperança, mas quando foi pensada e, digamos assim, uma parte dela efetivada nesse princípio, digamos, desde o ministro Gilberto Gil até a ministra Marta Suplicy, é ela que consegue aprovar no Congresso Nacional o sistema nacional, já que o ministro Gil só havia aprovado o sistema federal, pensando na rede de equipamentos culturais ligados ao Ministério, mas não toda a arquitetura do sistema do tal federalismo cultural que a gente deseja. E agora vem aí, eu recebi hoje, estou feliz, um convite da deputada Benedita da Silva para fazer parte de uma solenidade onde vai ser lançada a primeira cartilha da nova legislação, não é, de emergência cultural, que foi finalmente votada tanto no Congresso quanto no Senado, aprovada de forma, graças a Deus aí, de forma unânime, e agora está na mão lá do presidente parece que já foi negociado com ele a sanção, não é? Ora, isso talvez seja uma primeira ação que, de alguma forma, mesmo, digamos que o limão possa fazer a limonada, que serão recursos que vão cair, como nós imaginávamos na arquitetura federativa, lá da União, para os fundos estaduais e fundos municipais. E nós temos 5.640 em alguns municípios no Brasil. Essa seria a base, digamos, desse federalismo. Recursos que vêm da União, do Fundo Nacional de Cultura, que devia ser um fundo com recursos importantes, e esses recursos iriam, portanto, dialogar com as devidas competências para tanto os fundos estaduais quanto os municipais. Eu vou parando por aqui, dizendo para você que hoje, no Brasil, se havia alguém que tinha discordância sobre a importância do Sistema Único de Saúde, que no Brasil se chama SUS, depois da pandemia e da bendita Covid, todo mundo diz que o SUS é a melhor coisa do mundo, porque é um sistema, não é, que foi dilapidado, que foi precarizado, os recursos saíram, gente foi demitida, tiraram os médicos, tiraram os cubanos que estavam conosco aqui, até um dia desses, os médicos cubanos,
porque tem muito médico classe média do Brasil que não quer morar no interior, no Brasil profundo. Resultado, faltam médicos. Mas com todos esses problemas, o SUS é um sistema federativo, onde há recursos e competências, vinculadas, portanto, às esferas. Nós não precisávamos de um SUS da cultura? Essa era o grande debate, era a grande questão colocada na época pelo Gil, quando eu era secretário de Cultura do Ceará. E esse desejo continua conosco, na nossa militância, acreditarmos que esse pão que não é o pão físico, mas que é o pão espiritual, ele é essencial para qualquer comunidade e que não há comunidade que tenha saúde se não tiver também acesso aos bens do espírito, não é? Aos bens e serviços da cultura. Então, é uma alegria estar aqui com você, com a palavra, Manuel Gama. Obrigado, Cláudia. Obrigado ao Observatório de Fortaleza por mais este convite para esta parceria. Não queremos voltar ao século XX, disseste ao bocado, Cláudia. Exatamente, esse é o grande desejo de todos, de que esta pandemia não seja desperdiçada. Ou seja, nós em Portugal e um bocadinho por todo o mundo, o tecido cultural é um tecido cultural muito frágil. As políticas culturais são políticas culturais muito frágeis, quando se pode dizer que, efetivamente, estamos a falar de políticas culturais. O panorama que nós tínhamos em Portugal e temos em Portugal é um tecido precário, uma enorme precarização do setor cultural. É um tecido cultural muito atomizado, com muitas microestruturas, com medidas muito desarticuladas. Há uma enorme desarticulação entre a esfera pública da administração central do Estado e as políticas culturais municipais. Há um enorme subfinanciamento da cultura, em que os nossos orçamentos que são afetos à cultura por parte da tutela do governo são sempre muito residuais e muitas vezes não são aplicados de forma adequada. Temos que, a nível das prefeituras, como vocês chamam, os investimentos em termos da cultura são comparativamente mais avultados e são efetivamente mais significativos. O problema é que muitas vezes não há um pensamento estratégico por trás desses investimentos. E o que é que a pandemia veio fazer? A pandemia veio agudizar todo este panorama e fazer com que viessem à tona todas estas fragilidades e todos estes problemas de tomar medidas que efetivamente servissem os agentes e os profissionais do setor cultural. E o que nós estamos a observar, efetivamente, é que com este desconfinamento, nós já estamos na parte do desconfinamento, os problemas que existiam não deixaram de existir e não foram tomadas medidas efetivas e consequentes para resolver os problemas imediatos. Portanto, a pandemia mudou o mundo, sim, mudou o mundo do setor cultural, sim. Não queremos voltar, quando a pandemia acabar, para o que tínhamos antigamente, sim. A criação de um SUS, como vocês têm, ou de um Serviço Nacional de Saúde, ou de um sistema para a cultura, era fundamental, mas para isso era necessário que houvesse pensamento estratégico. Eu acho que nem Portugal, nem o resto do mundo pode, face a esta pandemia e face a esta necessidade de resolver os problemas, pode deixar de perder, não pode perder esta oportunidade para resolver os problemas estruturantes e estruturais que o setor tem. E para isso tem que ter, nós estávamos outro dia a falar no Observatório, e que
quando se começar agora a pensar efetivamente no futuro, há um conjunto de documentos que temos que ter em cima da mesa para pensar. Ou seja, não vale a pena Portugal pensar ou um município pequenino pensar sozinho, ou Fortaleza pensar sozinho. Sim, têm que pensar. Eu conheço o vosso plano Fortaleza 2040 e o vosso plano que não sei se já está pronto ou que estava a ser pensado, Ceará 2050. Eu acho que nesse aspecto, e conheço o vosso sistema de cultura, nesse aspecto vocês são um belíssimo exemplo. As coisas podem não ter funcionado em muitos aspectos, mas é um bom ponto de partida que em muitos países era necessário esse ponto de partida. Haver um conjunto de regras, um conjunto de instrumentos que obrigassem e que permitissem que prefeituras, que no vosso caso prefeituras, os governos estaduais e a federação pensassem num sistema de cultura que fosse abrangente e que fosse dialogante e articulado. O dialogante e o articulado é um aspecto que não é pensado muitas vezes. Não é pensado em Portugal de fazer dialogar o setor cultural e as políticas culturais com as outras políticas do território, com as outras políticas, com as outras áreas da ação governativa, e nem fazer dialogar as políticas culturais de um território, muitas vezes com as políticas culturais de outro território e de outros países, e pensar e ter uma visão muito abrangente de o que é isto, de que é que falamos quando falamos de políticas culturais, de que é que falamos quando falamos de cultura. E o que nós estávamos a falar no Observatório é que nós temos que ter um conjunto de documentos em cima da mesa, que devemos olhar para eles de forma muito séria e profunda para pensar o futuro. Para pensar o futuro no sentido de não cairmos no erro de voltar para 2020, para 2019, para 2018, para o século. Não, nós temos que pensar para a frente e temos que pensar com os instrumentos e aprender com os nossos erros do passado. E muitas vezes o que nós esquecemos, efetivamente, é de aprender com o passado e de olhar para os documentos que nos devem orientar, mesmo que nós não estejamos completamente de acordo com os documentos, devemos olhar para eles e perceber quais são as grandes orientações. E eu vou convocar aqui alguns documentos que acho que não devem ser esquecidos. Alguns mais antigos, e o último documento saiu há 10 dias. Foi publicado há 10 dias, é um documento especificamente para a União Europeia. E como é evidente, eu vou começar, estando nós muitas vezes a falar do poder fundamental que os municípios e que as prefeituras têm, dado a proximidade que têm com as populações, para a definição de políticas culturais, eu convoco aqui a Agenda 21 da Cultura. A Agenda 21 para a Cultura é um documento que não é recente, é um documento de 2004, que entretanto foi atualizado, mas é um documento de uma organização que é muito importante e que nós devemos olhar para ela. Esse documento coloca no poder local a cultura no centro das cidades, a cultura no centro do desenvolvimento das cidades. E isso é muito importante. Não nos podemos esquecer que a cultura pode ser um motor de desenvolvimento fundamental. Quando estamos a pensar em cidades, quando estamos a pensar no desenvolvimento das cidades, em desenvolvimento territorial, em cidades educadoras, em cidades do design, a cultura está lá. E a cultura não pode ser um acessório, tem que ser efetivamente um aspecto que está em cima da mesa na discussão das políticas de cidade. Portanto, um dos documentos que nós achamos que devem estar em cima da mesa é a Agenda 21 para a Cultura e todos os documentos que a rodeiam e que são importantes. Há um outro documento que nós achamos que é importante quando estamos a falar de cultura e porque estamos a falar neste momento em Portugal e no Brasil, um observatório português e um observatório brasileiro, que vou convocar dois documentos, um mais antigo e outro relativamente recente,
que muitas vezes não são tidos em conta. E é uma pena porque tem lá informação que nos pode ser útil para alguns mecanismos e para esta questão do trabalho em rede, que a Cláudia estava a falar há bocadinho, esta questão da cooperação internacional, porque é tão importante nós pensarmos na cidade e nas políticas culturais à escala local, mas o local é glocal e é esta relação entre o micro e o macro que é muito importante. E convoco aqui 2 documentos. Um, que é um documento do Espaço Ibero-Americano, que é a Carta Cultural Ibero-Americana, que é muito pouco conhecida, é muito pouco difundida e muitas vezes é muito pouco aplicada. E sendo que é um documento que, como todos estes documentos, muitas vezes são genéricos em alguns aspectos, mas que nos permitem pensar a cultura de múltiplas formas. E é um documento que é um documento denso, tem 6 princípios, 6 fins, 9 princípios e 12 âmbitos de aplicação. Portanto, há muita informação que nós podemos olhar para ele. Eu costumo dizer, quando estou a trabalhar com a Carta Cultural Ibero-Americana, que nós pensemos no que pensemos na área da cultura, nós conseguimos ir à Carta Cultural Ibero-Americana e olhar e trabalhar também a partir deste instrumento. Este é um instrumento que é importante para pensar as políticas culturais no nosso contexto ibero-americano, porque também há um conjunto de programas da SEGIP, acabou de abrir, o Ibercena acabou de abrir programas de apoio para os profissionais do setor cultural e esses programas também, de alguma forma, estão em linha com a Carta Cultural Ibero-Americana. Portanto, neste futuro, para pensarmos o futuro, não nos esqueçamos também deste documento que é importante. Um outro documento que é mais recente, que é de 2018, mas que também é relevante, porque estamos os dois também, Cláudia, na CPLP, nós temos que olhar para a CPLP de forma mais profunda. E há uma declaração da CPLP sobre a importância e a estratégia da cultura e nas indústrias criativas. É um documento muito simples, são 14 pontos que a CPLP enuncia até este ano, mas como é evidente está atualizado. Nós devemos olhar para o contexto lusófono. Nós não podemos, eu acho que muitas vezes há um certo preconceito entre esta questão. Não temos de ter problema do espaço lusófono, é um espaço importante. A CPLP é um espaço importante. E, muitas vezes, no âmbito cultural, as iniciativas que desenvolve em termos de estruturação e pensamento de políticas culturais pode e deve ser aprofundado. Portanto, também este documento em cima da mesa. E como não podia deixar de ser que eu venho da Europa, os documentos da União Europeia. Há documentos da União Europeia que são fundamentais. Porque se nós não pensarmos políticas culturais, olhando também para a realidade europeia, estamos a deixar de fora uma parte importante do mundo. E uma parte importante que tem experiências e práticas muito profundas de desenvolvimento de políticas culturais. Não podemos esquecer de França, por exemplo, que é um exemplo paradigmático de políticas culturais. E é um documento que é a nova agenda europeia, a nova agenda para a cultura, que é um documento de 2018, que é um documento importante, que é um documento que define um conjunto de orientações para o desenvolvimento de medidas e linhas na área da cultura. Mas mais interessante que a nova agenda é um documento importante, mas temos um documento também que é prático, que é o Plano de Trabalho para a Cultura do Conselho, que é um plano que o que está em vigor é de 2019-2022, que é um plano importante, e ele é importante por um aspecto muito interessante que me vai colar ao último documento que eu quero colocar em cima da mesa, que é, este documento foi aprovado em 2018 e na semana passada, no dia 9, Cláudia, dia 9,
foi feita uma adenda a esse documento. E essa adenda a esse documento é uma adenda que foi editada uma nova prioridade para o plano de trabalho para a cultura no seio dos países da União Europeia e que está relacionado com cultura e desenvolvimento, ou seja, a cultura como motor para o desenvolvimento sustentável, que não estava no plano de trabalho da cultura até 2022, apesar de se dizer, por exemplo, na nova Agenda Europeia para a Cultura, mesmo no último ponto, no ponto 52, que se lamentava o facto da cultura não ser apresentada como um dos pilares para o desenvolvimento sustentável, mas agora aqui é dito de forma muito clara e objetiva que se deve olhar para a cultura e para a importância da cultura para o desenvolvimento sustentável e para o cumprimento da Agenda 2030. E é este o último documento que tem que estar em cima da mesa. Pensar o futuro, pensar as políticas culturais, qualquer que seja a escala, temos que ter muitos documentos, tirando todos os documentos da Unesco, como é evidente, isso é óbvio. Estes documentos são basilares para nós estruturarmos um pensamento de o que é que nós podemos fazer no futuro. E é interessante que a União Europeia, nesta resolução o Conselho da União Europeia, agora de dia 9, nos alerta para a importância de articularmos as políticas culturais com a Agenda 2030. A Unesco está a fazer um trabalho na área da Agenda 2030. Portanto, dizendo nós que a pandemia foi dramática para o setor cultural, revelou imensas fragilidades, imensos problemas, trouxe à tona todos os problemas. É evidente que as questões da digitalização são questões importantes, mas também têm problemas associados, porque não estão criados os mecanismos que permitam, muitas vezes, que os profissionais do setor cultural sejam remunerados pela digitalização do seu trabalho. Isso é um grave problema. E um estudo que acabou de ser em Portugal, por exemplo, saiu há 2 dias, que nos diz que, durante a pandemia, a população em geral não sentiu que tinha menos oferta cultural porque usufruiu da cultura através da internet, ou seja, a digitalização. Mas, por outro lado, temos estudos que nos dizem, como o do Observatório, o estudo que eu estou a coordenar, que nos diz que houve perdas de rendimento brutais e massivas junto dos profissionais do setor cultural. Portanto, a experiência da pandemia tem sido dramática e vou-me calar, porque disseram-me que eu poderia abrir com 15 minutos e estou já nos 16. Não, portanto, tem problema. Vou-me calar. E, portanto, os problemas da pandemia foram dramáticos. Agora é que encontrar mecanismos para resolvê-los em Portugal, na Europa e no mundo. Porque não vale a pena, Cláudia, eu estava a pensar quando estava a preparar esta conversa, se apresentar muitos números. Não vale a pena apresentar muitos números, porque foi um problema global. Na Europa, em Portugal, em França, em Itália, em Fortaleza, na Bahia, no Ceará, o que vão mudar são algumas percentagens. Mas o problema foi dramático. O setor cultural parou no dia 12 de maio. A União Europeia dizia de forma muito clara que era preciso serem tomadas medidas claras para resolver os problemas que estavam a surgir. No dia 23 de abril, a Unesco já alertava para que, atenção, que a pandemia vai provocar problemas gravíssimos no setor e que as pessoas estão a esquecer do efeito cascata que a pandemia tem. Porque não é só determinados setores da cultura que param. É todo o entorno que gira em torno da cultura, passando a redundância, que é afetado. Portanto, há um conjunto de problemas que vão ter que ser resolvidos de imediato e não vamos perder a oportunidade para pensar políticas culturais profundas. E para pensá-las de forma profunda, além de diagnósticos sérios que precisam de ser feitos, e aí os observatórios são fundamentais, porque
porque são estruturas independentes para pensar as coisas e se não tivermos medo de colocar em cima da mesa um conjunto de documentos, nomeadamente os documentos que foram citados, podemos, quem sabe, daqui a alguns anos dizer a Covid-19 foi um problema dramático, mas que nos ajudou mais do que uma ameaça para o setor, foi uma oportunidade que nós não desperdiçamos para o transformar. Agora é preciso ver se todos temos essa capacidade e, acima de tudo, essa vontade, porque muitas vezes não há vontade política para estas mudanças. Muito bem, eu estou aqui lhe ouvindo com muita atenção e queria chamar mais aqui você para uma reflexão aqui com a gente, com o nosso público aqui brasileiro, sobre a questão da Agenda 2030. Talvez porque eu passei esse meu último mês, Manuel, aí instigada e convidada, eu logicamente que não ia dizer não, para a Unesco, e junto de um grupo muito pequeno, muito seleto, fiquei até muito honrada, fui convidada para trabalhar nos workshops que eles construíram, para ver se a gente agora começa a pensar na implementação dos indicadores de cultura da Agenda 2030 em determinados países e cidades. Eles fizeram uma pesquisa, você sabe, para que alguns países então se colocassem para receber essa implementação como países pilotos, e Portugal está lá. Eu estou feliz por isso, acho que é uma oportunidade. Há países da África, há países latino-americanos, e evidentemente que o Brasil não está. Isso me deixa um pouco chupando o dedo, assim, um pouco triste e infeliz. Mas, ao mesmo tempo, no contexto em que nós estamos aqui, não haveria condição alguma, não é, do Brasil estar nesse lugar, porque aqui não há sequer mais compreensão do que significa toda essa nossa conversa. O papel da cultura, o lugar da cultura junto ao desenvolvimento, a própria economia da cultura, que são números, nem isso sequer é compreendido. O cinema brasileiro parou e a situação é dramática, é uma indústria que está sendo desmantelada. Nesse momento também, Manuel, está sendo desmantelado toda essa compreensão de uma política para o patrimônio edificado, para o patrimônio imaterial no Brasil. Nós temos aqui uma instituição, acho que semelhante ao que vocês têm aí, chamado Instituto de Patrimônio Artístico, não é, e Cultural, né, do Brasil, que é o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Artístico Nacional. O IPHAN é uma instituição mais antiga que o próprio Ministério da Cultura no Brasil. Depois ele foi colocado pelo Celso Furtado como um dos organismos que já existia, mas que foram para o guarda-chuva do MINC, do Ministério da Cultura, e que nesse momento, assim, como digamos, uma instituição forte, e que ela garante nos seus tombamentos, digamos assim, ela enfrenta a especulação imobiliária, ela enfrenta o capitalismo mais selvagem, que quer construir em qualquer lugar, que não quer aceitar os planos diretores das cidades. Aí vamos entrar nessa conversa mesmo de cidades, que eu acho que é importante. Você puxou esses documentos, que são documentos muito importantes, a própria Agenda 21, nessa discussão da cidade. O século XXI é um século de cidades, né? A gente não tem como discutir. A gente vê que há aí, na minha experiência agora com as oficinas, eu continuo aí conversando com eles, eu estou aqui dizendo porque eu estou aqui na minha mão, mostrando aí para quem está conosco, né, que são aí 22, né, digamos, indicadores temáticos que estão agrupados. Eu vou dizer para quem não sabe, não é o caso do Manuel, porque ele está mergulhado nisso. Eu não sei nem se a tradução aqui que eu vou dizer em português é exatamente, mas meio ambiente, e aqui tem a palavra resiliência, não é? Depois tem uma categoria grande chamada prosperidade e recursos, uma terceira categoria chamada conhecimento e competências, e por último o quarto grande eixo, que seria inclusão e participação. Quando a gente analisa esses 4 eixos, Manuel, a minha primeira leitura do trabalho
que esse trabalho foi apresentado ano passado para os ministros da cultura, não é? E aí você vê que eles tentam fazer um relacionamento da cultura, já que a cultura não aparece nos objetivos do desenvolvimento sustentável, vai aparecer aí, a gente já estava criticando isso, porque quando a gente não vê a palavra, também não vê a política, também não vê o prestígio simbólico da política, que ninguém é bobo, não é? Nós sabemos que comunicação e cultura são áreas conexas, não é? Se eu não comunico, se eu não defino, se não há um compromisso, digamos assim, do léxico, não é? Você não terá depois as devidas conexões. E aí você vê que toda a questão de meio ambiente aqui e a resiliência está muito ligada a equipamentos culturais e a questão do patrimônio sustentável da cultura, etc. Mas, digamos assim, avança muito pouco, me parece, Manuel, numa visão transversal que o ministro Gilberto Gil falava da biodiversidade cultural. Se a gente está falando no planeta, se a gente está falando da sustentabilidade de um planeta que quer se salvar e salvar o bicho-homem, essa discussão entre natureza e cultura precisa estar muito mais forte e há que ter indicadores que sejam corajosos e mais audazes. O Brasil está sendo destruído agora, comido pelo seu patrimônio natural. Nesse momento, além do patrimônio cultural, que tem uma força dinâmica incrível, eu estou preocupado com a floresta amazônica. Eu estou preocupada com as tribos indígenas, com o Xingu, com todas as nossas, a nossa diversidade de línguas, a nossa diversidade cultural, que é a nossa força. Nós somos um celeiro. Nossa Mata Atlântica também desmatada para esses interesses. O IFAM, todos os técnicos sendo desmontados, saídos, desonerados, né, os que não são da carreira, e aí você vê o perfil que entra de pessoas que estão ali somente para atender aos interesses do presidente da República. Então, assim, eu queria mais da Agenda 2030, porque eu vejo, quando eu olho mesmo o outro eixo sobre prosperidade, que é o eixo mais econômico, eu vejo a nossa Unesco ainda querendo capturar os empreendimentos formais. E aí eu trago outra questão. Se nós pensarmos na África, Caribe e América Latina, no caso do Brasil, metade da economia quase do Brasil é informal. E essa economia informal não pode mais ser tratada como inexistente. Ela é um iceberg que a gente só vê a ponta. No caso dos trabalhadores da cultura, aí a situação é dramática. Mas hoje, a nossa informalidade, Manuel, aqui no Brasil, é de 40 milhões de brasileiros. 21 estados, diz o IBGE, brasileiros, metade da economia de 21 estados, nós somos 26 estados e o Distrito Federal, a metade da economia é informal. É um país que mergulhou na informalidade, porque não tem para ele uma saída, não é? Porque, na verdade, é um país cujos impostos não têm qualquer tipo de aderência ao desejo da população. Não é? Aí você vê a questão. Eu vou deixar você falar, eu volto aqui, então, portanto, eu estou dizendo aqui de cada um, as competências, há uma preocupação aqui com a educação multilingüe e a questão também do gênero feminino, mas acho que há tantas outras questões que não são tratadas, e quando se chega na questão da inclusão e participação, eu não vejo com clareza os indicadores de governança, como é que a própria população vai trabalhar para se fazer incluída. Então, assim, aceitei o convite, acho que a Agenda 2030 é um documento importantíssimo. Agora, a gente tem que avançar, não tem? O problema é esse. O problema é que é preciso, efetivamente, fazer com que se olhe para a agenda. Não estou a dizer que não está. Eu acredito que esse trabalho está a ser feito e o trabalho é um trabalho muito importante, é um trabalho que tem que ser feito a diferentes níveis, é um trabalho que tem que ser feito pela Unesco, é um trabalho que tem que ser feito pelos Estados, mas é um trabalho que tem que ser feito também muito pelos profissionais e pelas organizações do setor cultural. O que eu sinto, e nós temos um estudo que está em curso no Observatório, que vos envolve a vocês também,
que foi alargado ao Brasil no mês de maio, que é um estudo exatamente para nós percebermos efetivamente como é que as organizações e os profissionais do setor cultural se apropriam da Agenda 2030. Porque é muito importante esta criação dos indicadores e nós podemos criticá-los porque são mais assim ou mais assado, que nos falta aquela dimensão, que podiam ser mais transversais, que têm uma visão muito económica. Pronto, podemos criticar e podemos fazer uma crítica construtiva em cima disso, muito importante. Depois até podemos ter os indicadores. Podemos chegar daqui a algum tempo e ter efetivamente os indicadores que estejam alinhados e que nós possamos trabalhar, que era um problema gravíssimo e ainda é um problema gravíssimo. A agenda saiu em 2015, em 2016 começou a ser aplicada. Em 2016 a Agenda 2030 e só agora é que nós estamos a falar efetivamente a pôr isto em prática. Ou seja, ainda temos 10 anos para a frente, mas já perdemos algum tempo. O que é importante nós percebermos é que, paralelamente a este trabalho, é preciso capacitar os profissionais, sensibilizar e capacitar os profissionais do setor cultural, quem trabalha no terreno, para a importância de um documento como este. E a importância para quando um secretário da Cultura, por exemplo, está a desenhar as suas políticas culturais e está a desenhar, e os diferentes secretários de uma prefeitura estão a desenhar e a implementar políticas, eles percebem efetivamente como é que isto pode ser articulado. E se isto for efetivamente bem articulado, as questões que a Cláudia estava a dizer relativamente, por exemplo, ao ambiente, ou haver muita preocupação com as infraestruturas culturais, ou estar tudo às vezes parece um bocado espartilhado e nós não percebemos, podemos não perceber muito bem porque é que aquela meta está ali, poderia estar ali. Pronto, o documento é um documento complexo, mas o que é importante é que os profissionais o integrem no seu cotidiano e percebam a sua importância e percebam que até podem não conseguir cumprir inteiramente responder completamente àquele indicador. Mas pelo menos há a tentativa. Um exercício que nós estamos a fazer, e às vezes, como agora a equipe de investigadores, são muitos investigadores, estamos cerca de 20 a trabalhar neste projeto, e às vezes havia algumas equipes locais que não percebiam que nós não queremos, por exemplo, o Observatório de Fortaleza está connosco nesse projeto. Nós não queremos que o Observatório comece a pesquisar projetos culturais à luz da Agenda 2030. Porque aí nós estamos a tirar o papel às organizações e aos profissionais para refletirem sobre a sua ação. Para nós é fundamental que os profissionais tenham a capacidade de olhar para o que fizeram e para o que se propõem a fazer e dizer como é que eu enquadro isto na Agenda 2030. Em que ODS é que eu vou enquadrar isto? Que meta é que eu pretendo atingir? Não deixa de ser interessante que neste estudo que nós estamos a fazer, nós obrigamos a quem quer participar no estudo a indicar qual é o ODS que quer responder. Ou seja, vamos imaginar, a peça de teatro X ou a iniciativa Y está enquadrada no ODS 1, 2, 3, seja lá qual for. Mas não obrigamos as organizações e os profissionais a indicarem a meta. Eles podem escolher uma opção a dizer não sabe. E não deixa de ser muito interessante que há uma percentagem muito significativa de organizações que não fazem a mínima ideia para que meta é que estão a concorrer. Ou seja, Entendi. Já conseguem perceber para que ODS podem estar integrados, mas não sabem em que meta. Portanto, há um enorme trabalho, paralelamente a esse, de criar indicadores, é fazer com que os profissionais incorporem e integrem a Agenda 2030 no seu cotidiano. Perfeito.
Perfeito. Eu acho que você está dizendo aí dando aí um recado muito importante. Isso só se torna realidade, só ganha concretude se chegar mesmo no território, que é o que é preciso que Exatamente. aconteça. O Davi Alexandrins, que é amigo querido, grande, grande, grande fotógrafo, produtor cultural, pensador, realizador cultural, ele ficou muito assustado com a sua afirmação aí de que a população praticamente não sentiu falta da cultura nesses tempos de confinamento. Né? Ele diz assim, como é que se justifica, Manuel, esse desprezo, entre aspas, pelas atividades Não, artísticas presenciais? O virtual resolveu, é? Todo mundo se não, sentiu contemplado? é um problema gravíssimo. Você fala É um rapidinho que você problema. tem 5 minutos aí, vai lá. É um problema gravíssimo. Eu quero dar um abraço ao Davi, porque tive com ele no Rio de Janeiro. Ele ofereceu-me um livro maravilhoso Ele é um que eu tenho. querido. É um querido mesmo, e um belíssimo e um excelente profissional. O Sim. problema é exatamente esse. O problema é exatamente esse. Ou seja, eh, houve um conjunto significativo de pessoas que sentiram falta de experiência ao vivo da cultura. Das primeiras coisas que eu fiz, no primeiro dia em que abriram os cinemas, eu fui a uma sala de cinema. No primeiro dia em que abriram as salas de teatro, eu fui ver um espetáculo. Ou seja, alguns fizeram isto, mas não, o que o estudo diz, que foi publicado há 2 dias, em Portugal, um estudo que ouviu 1.300 pessoas, uma amostra representativa do território nacional, em que as pessoas disseram que não sentiram tanto a falta da oferta cultural porque tiveram a oferta cultural virtual. E isso é dramático. Sim. O importante do dado é porque é dramático. Porque não se pode confundir as coisas. Eu não substituo uma ida ao Teatro José de Alencar a uma visita virtual ao Teatro José de Alencar. Nem um espetáculo no Dragão do Mar, para pegar em realidades vossas. Não me estou a enganar, para não? Isto é tudo aí em Fortaleza. Sim. Não é a mesma coisa eu assistir a um espetáculo ao vivo ou a um espetáculo pela internet. E se não houver um grande trabalho por parte de todas as entidades, quando eu falava há bocado na vontade política, também é isso. Tem que haver um trabalho de formação, de sensibilização dos públicos para dizer que, atenção, uma coisa não substitui a outra. A experiência teatral, a experiência do espetáculo ao vivo, a experiência de ver uma exposição ao vivo não é a mesma coisa. Portanto, não substitui. Portanto, se uma amostra representativa daquele estudo nos diz que não sentiram tanta falta porque substituíram uma coisa por outro, aí se vê o problema que existe, um dos problemas que existe em Portugal, que é o trabalho com os públicos. E aí a tal precarização, os streaming, né, que estão. Alguém ganha, mas quem realmente está ali na ponta fazendo não ganha nada. É o Não ganha trabalho, nada? é o trabalho gratuito, precarizado. Há duas perguntas voltadas à questão da Agenda 2030. A Fernanda pergunta para você como é que se pode fazer com que esses documentos realmente sejam apropriados, não é, pela política pública, não é, nos nossos países, e em que medida Portugal e Fortaleza estão preocupados na formação de agentes culturais para essa Agenda 2030, né? Eu acho que o primeiro grande trabalho que existe Você é tem 4 minutos. o primeiro grande trabalho que existe é fazer a disseminação dos documentos. Sim. E a desmistificar tudo o que existe em torno dos documentos. Só para vocês terem uma noção, às vezes, da gravidade do problema que existe, é que eu tenho alguns representantes de prefeituras em Portugal que trabalham no setor cultural e em que eu falo na Agenda 2030 e eles me dizem 2030 ainda é muito longe. Quando nós, na realidade, 2030 não é longe. A Agenda 2030 É agora. É agora. é agora que nós a estamos a construir, por um lado, e dizem, mas a cultura não está lá. A cultura está lá, porque a cultura
atravessa todo o documento. E eu não posso trabalhar questões de género, questões de alimentação, questões de poupança de água, tudo isso sem questões culturais. Sem A dúvida. cultura é fundamental. Sem Portanto, dúvida. passa por um trabalho quase em três vertentes. Disseminar os documentos, falar nos documentos, abordá-los, desconstruí-los, por um lado. Por outro lado, desmistificar tudo o que existe, que eles só servem para grandes estruturas, não. Eles para microestruturas também servem. Servem para o local, mas também servem para o macro. Segunda grande importância. E terceira grande questão é pô-los em prática. Ou seja, criar mecanismos que façam com que nem que seja à escala micro, um profissional, uma organização, uma pequena prefeitura consiga, de forma consciente, aplicar a Agenda 2030. Nem que seja piloto. Porque depois uma coisa leva à outra e nós vamos começando a construir, mas temos que construir já. Portanto, um dos papéis do Observatório neste projeto é exatamente este, é na construção de políticas culturais entrarmos com alguns documentos que tenham que estar. Não é possível. Seja hoje em dia, e vou-me calar, hoje em dia não podemos pensar, seja o que for, da ação pública, sem pensar na Agenda 2030, por exemplo. Perfeito. Não é possível. Perfeito. Não é possível. É muito importante, então, que a gente termine a nossa live dizendo que a gente precisa de políticas públicas transversais, porque a cultura é, por natureza, transversal, e não é porque ela não está definida num só eixo ou num só objetivo que ela deixa de perder o seu significado. Então, o desafio da gestão das cidades é o desafio de pôr essa cultura dentro desses indicadores da cultura, nas políticas públicas do trabalho, do turismo, da educação, da saúde, da habitação, das minorias, enfim, da ação social. É preciso pensar que a cultura atravessa todos os eixos das políticas públicas. Querido Manuel, eu não quero de jeito nenhum que a gente seja cortado sem que eu diga para você do prazer, da honra, da alegria de tê-lo, de ouvi-lo, de saber que nossos observatórios estão juntos, conectados, estamos em rede. Essa é a nossa tarefa, é de dar a conhecer esses documentos, é de dar a conhecer as pesquisas que estamos realizando, a de levantar cenários, tendências, possibilidades, futuros a curto prazo, a médio prazo, e trabalhar com os nossos temas, que são os temas que são, assim, digamos, estruturantes para a Agenda 2030, que é a cultura, que é a comunicação, né? E essa visão integra a questão ambiental, social e econômica, e não há sustentabilidade para nada sem isso. Tudo que fazíamos antes sem isso não era sustentável. Não queremos o normal, não queremos aquela insustentabilidade, sem a cultura não a teremos. Muito obrigada, agradecemos a você que está aí em Portugal e que gentilmente adiou a sua ceia de jantar, e dizer que nós estamos muito felizes de termos essa relação e vamos avançar com essa parceria nessas pesquisas. Nós vamos receber você em breve na Câmara Setorial da Economia Criativa para falar também sobre o que você está fazendo e o que vai ser também objeto de pesquisa, o que você já está fazendo com o Observatório da Bahia, de Economia Criativa. Enfim, você já está no Brasil e é muito bom, porque nós estamos precisando muito de Portugal nesses tempos obscuros, meu amigo. Vocês nos ajudam a viver. Quem sabe a nossa terra vai cumprir aquele ideal, como diria o Chico, e nós ainda vamos ser um imenso Portugal, viu? Beijo grande. Um beijo a todos. Fiquem bem. Obrigado. Beijo grande, amigo. Beijo, abraços atlânticos. Abraços atlânticos e fraternos. E fraternos. Viva a cultura. Viva Portugal. Viva a cultura. Viva o Brasil. Viva o Brasil também. Até breve.